A Última Casa da Rua Needles foi um dos livros mais perturbadores, desconfortáveis e chocantes que eu li até agora em 2025. E ele é narrado em boa parte por uma gata que lê a Bíblia. É isso mesmo, gente, uma gata que lê a Bíblia. Quê? Oi, eu sou o Chão e aqui no Imagina Chão eu falo sobre livros, séries e filmes. Então, se você é fã de cultura pop e dos gêneros de horror, suspense, terror e romance e ficção científica, já se inscreve no canal, deixa o seu like que me ajuda muito aqui no YouTube e comenta qual é o seu livro favorito e o que você achou da Última Casa da Rua Needles. Na história a gente acompanha o Ted, que é um cara que vive sozinho com a sua filha, e a sua gata. A gente também conhece a Didi, que é uma mulher que está procurando por sua irmã, que foi sequestrada há 11 anos atrás, e ela acredita fielmente que isso pode ter algo a ver com o Ted. Então a gente meio que começa pensando, vai ser mais um livro sobre sequestro, né? Ela vai atrás da irmã dela, vai buscar a irmã dela, e aí no final ela vai encontrar, e vai ver todo mundo feliz para sempre. Mas não é isso, gente. E eu garanto pra você que assim como eu, você vai ser enganado até a última página. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. A Catriona Ward, ela faz um trabalho fenomenal com esse livro, porque ela traz muito mais do que só uma história sobre sequestro. Ela traz uma história sobre transtornos mentais, sobre superação de luto, e ela traz personagens que são realmente cativantes, né? Você realmente acaba se apegando a alguns personagens, principalmente a Olivia, que é uma gata bem debochada, que fala mal de todos os humanos, é lésbica, é religiosa e acredita fielmente que existe um ser cósmico que mandou ela ali cuidar do Ted. Então ela acredita que a principal missão da sua vida é manter o Ted em segurança. No decorrer do livro, a gente vai acompanhando essa dinâmica e como a história desses três personagens vão se interligar. A gente tem o Ted, que é esse cara que a gente percebe que ele tem algum transtorno mental, né? Mas ele é um pai bem carinhoso, ele cuida da sua filha Laurie e quer que ela tenha as melhores coisas. Então a gente começa o livro tendo essa imagem de que é uma casa perfeita, é uma casa aconchegante, que tem uma gata, tem uma criança, tem um pai que cuida delas duas e ama muito elas duas. Só que tudo isso muda quando o Ted vai alimentar os pássaros que geralmente aparecem ali no quintal dele e ele vê que esses pássaros estão mortos. E aí ele começa a fazer uma lista de suspeitos para identificar quem foi. E o Ted, ele tem um sério problema com nomes, ele não consegue guardar o nome de todo mundo. Então nessa lista ele coloca a característica de algumas pessoas, por exemplo, o cara que passeia com o cachorro, a sua vizinha que é dona do chihuahua e até ele mesmo, porque ele sofre de alguns apagões esporádicos, né? Então às vezes ele tá fazendo uma coisa, ele apaga e tá em outro lugar fazendo outra. O Ted, ele se passa com um terapeuta que ele chama de o Homem Besouro. E ele fala que é um cara excêntrico, de olhos azuis, e que na metade das sessões do Ted, ele sempre começa a falar sobre o livro que ele está escrevendo, mas o Ted, ele não dá muita importância, né? Ele desassocia e ele vai para um outro lugar e deixa esse cara falando sozinho. E aí, esse Homem Besouro, ele recomenda alguns remédios pro Ted, a gente não sabe mais sobre que tipo de remédio é, mas ele fala que vai ajudar o Ted a se sentir melhor. Só que as coisas começam a ficar estranhas quando a gente começa a perceber que esse lar perfeito que a gente tinha essa impressão não é tão perfeito. A Didi, quando ela começa a suspeitar que o Ted pode ser o sequestrador, ela se muda pra casa ao lado da dele. E aí ela pede pra usar o banheiro da casa do Ted porque a casa dela ainda tá sem água, tá sem as coisas estarem ligadas e tudo mais. Só que, quando ela entra, ela percebe que é uma casa fechada, uma casa com cheiro rançoso, de coisa podre, uma casa muito suja, que as janelas estão cobertas com tábua. Então a gente percebe que, na verdade, não é um lugar tão agradável assim. Outra coisa que a gente começa a perceber ali é que toda vez que a Lauren aparece, a Olivia some. E a Olivia, ela fala que é porque ela não gosta da Lauren, que elas não se dão bem. Então toda vez que a Lauren vai visitar o Ted, ela prefere se retrair e entrar ali dentro de um freezer velho que o Ted tem, que é bem aconchegante, que ela se sente super confortável ali dentro. Então elas duas não se bicam. Só que de uma hora pra outra, a Olivia, ela começa a escutar um barulho muito estranho, que é como se fosse uma pessoa falando oi.
oi dentro da cabeça dela. E ela não sabe se esse barulho tá vindo da cabeça dela ou tá vindo de algum outro lugar. A gente começa a suspeitar que possam haver outras crianças na casa e que a Lauren é a irmã da Didi que realmente foi sequestrada. Porque ela começa a se portar de um jeito estranho, ela começa a falar algumas coisas ali, né? Ela não gosta de estudar, tem um certo momento que parece que ela tenta envenenar o Ted, e a gente começa a suspeitar que possam ter outras crianças na casa, porque a Olivia fala que no sótão tem os meninos verdes, que ali é um lugar muito ruim e que ela não gosta nem de passar na porta. Então a gente já fica com o pezinho meio atrás. O Ted também sempre tá buscando uma amiga pra cuidar dele e da Lauren. E aí tem um certo momento que ele marca um encontro ali com a mulher. Ele vai até esse lugar pra se encontrar com ela. Só que ela não sabe como ele é na vida real, porque ele sempre usa fotos fakes na internet. E aí ele passa um bom tempo assim observando essa mulher. E na hora de ir embora, ele a segue e a gente não sabe o que aconteceu. E aí o Ted ele tem uma coisa que é os deuses, né, que ele fala, que ele tem os deuses, que são algumas coisas que ele enterrou ali numa clareira. Então, em certo momento ele vai até ali para poder retirar essas coisas, e a gente percebe que uma dessas coisas é uma faixa muito semelhante à que a mulher lá do encontro estava usando. Então a gente já fica com aquele pezinho de: eu acho que esse cara não é um cara muito legal e que na verdade ele realmente é um sequestrador. E juntando isso tudo com uma narrativa muito envolvente, com os apagões, uma falta de informação, a gente realmente é levado a acreditar que isso daqui é um thriller sobre uma garota que vai atrás da sua irmã, e que a gente tá vendo essa história através do olhar do vilão e que a gente tá sendo enganado por esse cara. Vai pra polícia! E aí vem as grandes reviravoltas, gente. O Ted, ele tem uma relação um tanto quanto complicada com a mãe dele. E aqui a parte em que a gente começa a entrar em questões como abuso psicológico, abuso infantil. Porque a mãe do Ted, ela é uma mulher muito excêntrica, ao ponto de que ela não alimenta o Ted com comida normal. Ela alimenta o Ted e o pai do Ted com papinhas de bebê. Papinhas de bebê, gente. Vocês têm noção disso? E aí, no finalzinho do livro, a gente descobre que a mãe do Ted, ela judiava muito dele, né? Toda vez que o Ted fazia uma coisa errada, ela cortava ele com bisturi e suturava isso. Isso todas as vezes que ele fazia uma coisa errada, ao ponto de, às vezes, nem cicatrizar. E aquele freezer que a Olivia tanto gosta de dormir, na verdade, era um lugar onde a mãe do Ted prendia ele e o queimava com água quente e vinagre, que são uma combinação horrível, porque ela pode te matar intoxicado e causar queimaduras graves. E era muito recorrente ao ponto de que essas queimaduras às vezes nem cicatrizavam e deixaram marcas muito horríveis na pele do Ted, né? Então, o livro ele fala muito mais sobre trauma, ele traz essa abordagem na narrativa de que ele vai falar sobre alguns tipos de abuso, sobre alguns transtornos mentais. E aí vem um grande plot twist, que na verdade a gente descobre que a Lauren, que é a filha do Ted, e a Olivia, na verdade, são personalidades que a mente do Ted criou para que ele pudesse suportar toda essa dor que ele passou quando era criança. Eu tô passada, chocada. E assim, quando eu comecei a entender isso, minha mente fez tipo assim... Porque eu percebi que eu estava totalmente errado. E eu joguei muito, porque em metade do livro eu torci para que o Ted fosse preso e que a Lauren conseguisse fugir. E quando eu descobri que na verdade era a Lauren querendo fugir da mente do Ted, minha cabeça simplesmente explodiu. Então a gente descobre que na verdade não é um thriller sobre sequestro. É um thriller sobre transtorno de personalidade e como traumas na nossa vida podem resultar nisso. Se você não sabe o que é o DDI, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para que você possa ler mais sobre o assunto. Mas citando um outro exemplo, sabe o vilão de Fragmentado? Exatamente, ele sofre de transtorno de identidade. Então ele sofre de DDI, que é a mesma coisa do Ted. Quando o Ted estava ali preso dentro daquele freezer velho que a mãe dele torturava ele, a mente dele se fragmentou.
E aí criou a Lauren, que é a personalidade dele, que lida com a dor. Então todas as vezes que a mãe do Ted começava ali a maltratar ele quando ele era criança, a Lauren assumia esse lugar e ela sentia toda a dor, enquanto a mente do Ted, né, o Ted criança, se retraía e ia para um lugar que ele chamava de Casa de Baixo, que é a casa que a gente vê ali no começo do livro, como uma casa super aconchegante, super bonitinha. Então todas as vezes que as coisas ruins aconteciam, a mente do Ted ia para aquele lugar, a personalidade da Lauren assumia, aguentava toda a dor, e quando acabava, o Ted assumia de volta. Só que com o passar do tempo, o Ted começou a não ligar para isso, né? Então ele já não se importava mais com nada, porque ele queria viver ali naquela casa de baixo, onde ele tinha a gata dele, que era a Olivia e tudo mais, e a Lauren ficava lá sofrendo. Isso fez com que a Lauren desenvolvesse um ódio pelo Ted, ao ponto de querer acabar com a própria vida dele. Então ela começa a arquitetar esse plano. Então aquele oi que a Olivia escutava dentro da cabeça dela era a Lauren tentando se comunicar com ela. E aí ela começa a tramar um jeito de fazer com que a Olivia acabe com o Ted. Mona, você é maluca? E aí a gente vai pro finalmente, né, que são ali os finais do livro, em que o Ted, ele pega todos esses deuses, que na verdade não são símbolos de pessoas que ele matou, na verdade são coisas que eram da mãe dele, e a mãe dele, quando tirou a própria vida porque ela trabalhava em um hospital, e ali naquele hospital ela fazia a mesma coisa que ela fazia com o Ted, com outras crianças, e isso resultou na demissão dela, e a polícia começou a investigar, ela tirou a própria vida. E aí ela deixou ali uma carta pro Ted, instruindo que ele se livrasse dessas coisas, enterrasse essas coisas dela ali em uma clareira no meio da floresta que fica atrás da casa dele. E aí quando ele enterra, ele sente como se essas coisas tivessem se tornado deuses. Então ele pega essas coisas, leva para um outro lugar, e aí ele tá fugindo, né, ali no final, porque ele acredita que tem alguém observando a casa dele, porque a Didi invadiu a casa dele, e ele começa a ficar muito paranoico com isso, porque ele cresceu achando que na verdade ele era uma pessoa má, porque a mãe dele colocou isso dentro da cabeça dele. Então ele tá fugindo ali, e aí a Lauren arquiteta esse plano com a Olivia de que elas devem acabar com o Ted, e elas conseguem, né? Essa personalidade da Olivia, ela esfaqueia o Ted e ele fica ali. E aí a Didi, que é uma personagem que tem muito medo de cobra, por ironia do destino, ela acaba sendo picada por uma cobra. E no meio dos delírios dela, ela acredita que o Ted tá com a irmã dela, e ela começa a perseguir ele na floresta, enquanto ouve a irmã dela gritando, só que é tudo delírio da cabeça dela. Então é um livro que fala muito sobre questões mentais. E aí no final, infelizmente, a Didi, ela morre porque ela cai de um penhasco enquanto ela persegue essa impressão da irmã dela que tá ali dentro da cabeça dela. Porque a gente descobre que na verdade a irmã dela não foi só sequestrada. Quando ela era adolescente, elas foram para um lago, e aí a Didi foi ficar com um garoto, a irmã dela acompanhou ela e acabou sofrendo um acidente, e no meio do desespero o garoto fugiu, a Didi fugiu, e quando ela voltou, o corpo da irmã dela já não estava mais ali. Então ela se sente muito culpada, então ela passa a vida inteira procurando por um culpado para que ela possa aceitar o fato de que na verdade a irmã dela não morreu por culpa dela. Então vocês percebem o mecanismo, né, da Catriona aqui, ó. Ela induz a gente o livro inteiro para uma coisa quando na verdade é outra. Então, gente, fenomenal. Infelizmente a Didi morre, mas o Ted acaba sendo salvo pelo cara do cachorro, que descobre que se chama Todd. E eles acabam virando grandes amigos, e o Ted descobre que o terapeuta dele, que era o Homem Besouro, estava receitando e vendendo remédios vencidos para ele, causando esses transtornos e agravando essas coisas de apagão, esquecimento dele. Então a gente percebe quanto o Ted foi judiado durante toda a sua vida. E assim, gente, é fenomenal. Felizmente o Ted, ele consegue ajuda, né? Ele começa a fazer um tratamento certinho e a viver normalmente, né? Ele passa a ter menos episódio. Essas partes dentro dele começam a se harmoniar, né? Elas começam a conviver em harmonia ali com ele, com as outras que tem dentro dele. E a gente vai acompanhando o Ted nesse final,
se reabilitando ao mundo. Então ele começa a fazer terapia com outra pessoa, começa a tomar os remédios direitinho, consegue um emprego em um restaurante e a gente termina com ele sentado do lado de fora observando o céu. E eu confesso que esse finalzinho deu um quentinho muito grande no meu coração. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito triste de ter jogado TED durante o livro inteiro. Me arrependi bastante. E eu tava só aquele meme da Carminha. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! É isso. É um livro que eu amei. É um livro que me tocou bastante em vários sentidos. A nota no final do livro sobre a autora falando que ela foi pesquisar um pouco mais, porque ela não sabia sobre o que escrever, e ela foi percebendo que ela queria escrever a história do Ted, e que ela foi conversar com pessoas que sofrem do transtorno de identidade, foi ver como elas conviviam, viram algumas das outras personalidades dela, e deixa algumas matérias, alguns links pra gente conhecer um pouco mais sobre isso. Eu achei bem importante. Então, além desse livro ser um thriller psicológico, ele também traz a moral de que a gente não deve julgar tantas outras pessoas sem conhecer a fundo a história dela. Afinal, a gente passa o livro inteiro acreditando que o Ted era o vilão, quando na verdade ele era apenas uma vítima. E A Última Casa da Rua Needles ganhou 5 estrelas no meu Scooby, ganhou um lugar na minha lista de livros favoritos. E eu quero saber o que você achou. Se você foi enganado do começo ao fim, qual foram as suas impressões sobre esse livro. Então não esquece de comentar aqui, de curtir e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal para poder me ajudar. Eu sou o Chão e eu vou nessa, e é isso. Nunca julgue um livro pela capa, porque você pode estar muito enganado. E eu queria deixar uma adenda aqui especial para Olivia, porque ela é maravilhosa e eu nunca tinha lido um livro com um POV de um gato. Eu achei isso sensacional, gente. Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!